Olá pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou estar dizendo 5 coisas que vocês precisam saber antes de tomar ayahuasca. Mas antes de tudo, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, curte esse vídeo para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas e que o canal cresça cada vez mais. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é o ayahuasca, né? Então, a ayahuasca ela é uma bebida feita através da infusão de duas plantas. Uma é a Banisteriopsis caapi, que é popularmente conhecida como mariri, é um cipó, né? E a outra é a Psychotria viridis, que é a folha de chacrona. A ayahuasca, esse nome, ele vem da língua indígena e significa algo como cipó do espírito. Essa bebida ela é utilizada pelas tribos originárias da Amazônia já há alguns milênios. No entanto, no século passado, grupos religiosos começaram a surgir e utilizar essa bebida, esse chá em seus rituais. E aí começou a difundir aí o chá para outros estados e para as cidades, né? Qual que é o princípio ativo, né, do chá ayahuasca? Como que ele funciona? A folha de chacrona, ela tem um componente que chama DMT, que é a dimetiltriptamina. O DMT, o nosso próprio corpo produz. Também é possível encontrar o DMT em tecidos de animais, né, em outros animais, e também em outras plantas. No entanto, o nosso corpo também produz uma enzima que metaboliza esse DMT e faz com que ele não chegue até o cérebro. Então, se você ingere o DMT de forma isolada, essa enzima vai metabolizar e você não vai ter o efeito, né? Porque o DMT é um psicoativo bem potente. E aí o que acontece? Aí que vem a mágica. O cipó, ele tem uma outra substância que é inibidor dessa enzima que metaboliza o DMT. Então o cipó tem uma substância que é inibidor da monoaminoxidase, que é essa enzima aí que metaboliza e degrada o DMT. Então, juntando essas duas substâncias, o DMT e o inibidor de monoaminoxidase, quando a gente toma o ayahuasca, o DMT ele chega até o cérebro. E lá no cérebro ele vai se ligar a receptores serotoninérgicos, né? Porque o DMT ele tem uma composição similar à molécula de serotonina. Então, quando ele chega lá no cérebro, ele se liga a esses receptores de serotonina. E aí é que a gente tem os efeitos do ayahuasca, né? Que são basicamente uma maior percepção da realidade. Você vai ver coisas que habitualmente você não vê, vai ouvir coisas, vai sentir coisas. Então, tudo isso é decorrente aí desse processo com o chá agindo no nosso cérebro. Porém, essas percepções são percepções que todos nós já temos. Então não é algo diferente, algo que não faz parte de você. Tudo isso já existe em você. Porém, no dia a dia, nós temos esses sentidos adormecidos, né? E quando a gente bebe ayahuasca, os sentidos eles se expandem. Então, tudo que você vê, sente ou quando você bebe ayahuasca já é seu. Tá dentro de você, já é seu. Você só está tendo consciência, você está tomando consciência dessas percepções que nós chamamos de percepções extrasensoriais, né? Que daí é a clarividência, a clareaudiência, a telepatia, a premonição. Existem outras, né, também. Então, a segunda coisa que vocês precisam saber antes de tomar o chá é qual é a finalidade. Então, para que beber ayahuasca? Então, como eu disse, quando a gente bebe ayahuasca, a gente vai ver nós mesmos. Então, a finalidade de beber ayahuasca é autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você olhar para dentro de si e saber tudo que tem lá. Então, é você ter compreensão de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, então, de cada trauma, você compreender cada processo que você já viveu na sua vida. Vamos supor se aí hoje você está passando por uma dificuldade, por alguma coisa que está travando sua vida, e é uma situação que sempre se repete, você nunca compreendeu, já fez terapia, já fez diversas coisas e não chega a resposta disso. A ayahuasca ela pode te ajudar nesse processo, porque ela vai mostrar para você
você mesmo. E aí, e na origem, tá? Esse que é o diferencial da ayahuasca, você vai até a origem da raiz do seu problema, do seu trauma ou de qualquer coisa que você esteja buscando. Você conhece a origem, você conhece o porquê e a partir daí você pode fazer alguma coisa a respeito. Então, eu até costumo falar para as pessoas que a ayahuasca ela não cura, ela te mostra. A cura ela vem do que você vai fazer com essa informação que te é mostrada. Porque muitas pessoas aí bebem e podem beber ayahuasca a vida toda. E a vida não muda, não acontece nada, porque a pessoa às vezes ela tem acesso a determinadas coisas, a determinadas informações, só que ela não faz nada, né, com essas informações. Então o diferencial está em você pôr em prática aquilo que você viu, aquela informação que te foi dada. Então a finalidade é essa, beber e olhar para dentro de si e a partir do que te é mostrado, do que você recebe, você fazer algo com aquela informação. Fazer uma mudança de vida, né? Tomar um posicionamento. Então o chá ele permite que nós tenhamos escolhas mais conscientes diante da vida. E a partir dessas escolhas é que a vida se transforma. A terceira coisa que vocês precisam saber é não precisa vomitar. Muita gente que já bebeu ayahuasca, que faz relato, ou pessoas que nunca beberam, mas já pesquisaram, encontra que ao beber o chá você pode passar mal, né? Vomitar, pode te dar dor de barriga. Realmente dá. Realmente dá. Eu mesmo, nas primeiras vezes que eu tomei ayahuasca, eu já vomitei algumas vezes. No entanto, lá no espaço que eu frequento, a gente aprende que não precisa vomitar, né? Porque em outros lugares eles falam que o vômito faz parte do processo de limpeza, né? Que você tem que pôr pra fora e tal. Mas a gente tem aprendido que não é bem assim. Tudo que acontece é da pele para dentro, você não precisa exteriorizar nada nesse aspecto, assim, nesse sentido. Então, o vômito, ele surge como uma forma de distração. Então, vamos supor que você está lá no seu processo meditativo e está acessando determinada coisa, o vômito vai vir como uma forma de te tirar do processo, porque os egos que nós temos dentro de nós mesmos, os elementos densos, talvez eu esteja falando essas coisas aqui, vocês não saibam o que são, mas mais pra frente eu vou estar gravando um vídeo explicando melhor o que é ego, o que é elemento denso, mas basicamente são entidades, personalidades que habitam dentro da gente. Então nós aqui, eu por exemplo, eu e Isabela, dentro de mim vivem vários eus, né? Dentro de você vivem vários eus, tanto que pode perceber a todo momento nós, né, pensamos de uma forma, agimos de uma forma, a determinada hora vem um tipo de pensamento, daqui a pouco vem outro, então é como se fossem várias vozes falando na nossa cabeça, né? Quando você começa a trabalhar com autoobservação, isso fica mais claro, essas vozes, todos esses eus que habitam dentro da gente e a cada momento se manifestam de forma diferente. Então, isso aí são os elementos densos, esse aí é o ego. Então, quando a gente bebe ayahuasca, a gente tem uma percepção maior desses elementos, né, que nós temos dentro de nós. E quando você vai acessar determinada coisa que durante toda a sua vida tem te travado, quando você vai compreender realmente um processo profundo para você, às vezes vem essa sensação de mal-estar, para que você não veja aquilo que está te bloqueando, aquilo que está te travando, para você finalmente se libertar. Porque essas entidades, esse ego, eles não querem que a gente se liberte, porque eles se alimentam da nossa energia. Então, enquanto nós estivermos fornecendo energias para esses elementos, tá tudo ok, para eles tá ótimo, e eles vão fazer ao máximo possível que a gente fique preso a essas emoções inferiores, a esses pensamentos inferiores, para que eles continuem se alimentando vibracionalmente dessas emoções, desses pensamentos que nós geramos dentro de nós mesmos, né? Então, eles vão fazer com que você se sinta mal, que você sinta a sensação de mal-estar, para que você saia do processo, você não veja e limpe o que você tem que ver e limpar. Então, o vômito vem como essa forma de te tirar do processo. Então, a minha dica para vocês, para quem nunca bebeu ou para quem bebe e sempre passa mal, é que se na hora que vocês começarem a passar apuro, primeiramente prestem atenção em como está a postura corporal de vocês. Muita gente bebe o chá e gosta de deitar ou assume uma postura mais fechadinha assim, né, encolhida. E isso não é legal, gente, para o processo, isso não é interessante, eu digo por experiência própria.
As minhas experiências começaram a melhorar quando eu comecei a assumir uma postura mais ereta, né, mais com o peito aberto, com a cabeça na linha do horizonte. E isso aí fez com que minhas experiências fossem melhorando. Outro ponto veja como está a sua respiração. Então, se você começou a vir com aquela sensação de mal-estar, de vou passar mal, preste atenção na sua respiração. Dê preferência para respirar de forma mais lenta, mais consciente, né? Então, respire de forma mais devagar, arrume sua postura e diga para você mesmo que você não vai vomitar, que tá tudo bem. E mais uma coisa, evite ficar com movimentação excessiva, se mexendo, ir abaixo, levanta, porque isso vai fazer com que você se sinta mais mal ainda e pode ser que isso faça com que você vomite mesmo. Então, é possível controlar. Já tem aí algumas experiências onde eu não tenho mais passado mal, não tenho mais vomitado. Às vezes me surge aquele desconforto no estômago e aí eu começo a respirar mais consciente, tomo consciência da minha postura também, fico ali quietinha na cadeira e logo passa. Então, isso aí é distração. Quarta coisa que vocês precisam saber procure um lugar de confiança. A ayahuasca, ela é uma ferramenta, uma bebida que ela é permitida por lei. Existe uma lei que protege esse chá, tá? O CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, estudou a ayahuasca por 18 anos. E desde 2006, ela é uma bebida que ela é legalizada. E em 2010, o governo brasileiro ele regulamentou essa bebida para que ela fosse utilizada em fins religiosos. Então, ela é permitida por lei, tá? E existem os lugares que são permitidos servir essa bebida. Então procure, né, esses lugares, procure saber qual que é a forma, né, de trabalho deles. Outra coisa que eu queria dizer para vocês com relação a isso é que você não precisa pertencer a um grupo religioso para você tomar ayahuasca. Lá no lugar onde eu tomo, por exemplo, lá a gente bebe de forma livre, né? Nós bebemos o chá, entramos em meditação e não existe nenhuma religião ali vinculada, nenhuma doutrina. O processo é você com você mesmo. Porque, como eu disse para vocês, hoje em dia tem o Santo Daime, hoje em dia tem a União do Vegetal. Então, vocês podem pertencer a esses grupos do bebê. E aí tem lá toda uma doutrina ali que faz parte do grupo. Ou vocês podem procurar lugares que servem ayahuasca de forma livre, como é esse lugar onde eu frequento, tá? Eu particularmente prefiro. E para finalizar, a última coisa que vocês precisam saber não tenha medo, porque como eu disse para vocês, a ayahuasca ela não vai te mostrar nada além do que está dentro de você mesmo, então não tenha medo de você, sabe? Tudo que você vê, tudo que você ouvir, tudo que acessar é você. E uma coisa que eu tenho aprendido é que não tem como você fugir de si próprio, de você mesmo. Você pode tentar e no final sempre vai estar lá você. Não tem como, não tem pra onde correr. Então não tenha medo. Inclusive o medo é um desses elementos densos que existe, que eu comentei para vocês anteriormente. É uma dessas entidades que se alimentam da nossa energia. Então quando a gente sente medo, a gente emite uma certa vibração. E essa entidade, ela se alimenta dessa vibração. Então toda vez que a gente alimenta essa entidade. E faz com que a gente sinta cada vez mais medo. Eu já pude lidar com esse elemento do medo. Lidar assim, não que eu não tenha mais, né? Eu tenho trabalhado internamente para eliminar definitivamente de mim. Só que eu já sei como ele atua. E hoje em dia eu sei quando ele se manifesta. Então, quando esse elemento se manifesta, eu observo, eu utilizo as ferramentas. Inclusive, no final aqui do vídeo eu vou ensinar vocês a utilizar essa ferramenta, que é a Lei da Renúncia. E vou deixar aí o link do vídeo da experiência com medo. Vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo, para vocês estar podendo ver a experiência que eu tive com o chá, onde eu acessei o elemento do medo. E eu explico lá tudo certinho. Então não tenha medo, você vai ver você mesmo. E você não vai morrer, você não vai ficar louco e você não vai viciar. Gente, não tem como viciar em ayahuasca, sério mesmo. Quem já tomou sabe muito bem do que eu tô falando, porque o gosto é bem peculiar, assim. Eu não vou falar que é ruim, mas não é gostoso também. Então, é um gosto diferenciado, vamos chamar assim. Então, não tem como viciar. E outra também, quando você bebe, não é um mar de rosas, né? Você vai olhar para si próprio lá. Tem tanta coisa boa quanto a coisa ruim também. Tem tanta luz quanto a sombra. Então, não é só alegria, né? Então,
Muitas vezes a gente acaba acessando coisas bem densas, bem antigas que a gente carrega dentro da gente e a gente tem que olhar para aquilo e lidar com aquilo e não é tão legal assim, mas faz parte do trabalho interno, né? Então, não precisa ter medo, você vai olhar para você mesmo. E hoje em dia já tem bastante estudos que mostram como a ayahuasca ela é utilizada, né, no tratamento contra a depressão, contra vícios, contra outros transtornos mentais. Então, existem já pesquisas sendo desenvolvidas que mostram, né, o benefício da ayahuasca. Não estou dizendo aqui para você que se você toma medicamento, por exemplo, você tem que parar com seu medicamento e beber ayahuasca, mas estou dizendo que é uma possibilidade. Inclusive, o meu namorado, por muitos anos ele tomou antidepressivo e depois ele começou a beber ayahuasca. Hoje em dia ele não utiliza mais. Lá no espaço que eu frequento, muitas pessoas que já bebiam antidepressivo há muitos anos começaram a beber ayahuasca. Hoje em dia também não precisa mais do medicamento, porque elas encontraram dentro delas mesmas a cura, encontraram a raiz dos problemas. Porque os medicamentos, eles têm seus benefícios, só que eles atuam mais nos sintomas, né? Do que o corpo está manifestando, não na causa. Então, a ayahuasca é uma forma de você ir na causa dos seus problemas, você entender a origem de fato e a partir dali você ver o que você faz e promover a autocura, né? Porque o nosso corpo ele é capaz de se curar. O nosso corpo ele tem tudo que a gente precisa. Então, é só a gente saber utilizar as ferramentas que fazem com que a gente mergulhe dentro do nosso corpo e ver o que está em desequilíbrio, né? O que está faltando, o que precisa para corrigir esse funcionamento ali do corpo, regular esse processo aí de autocura, né? Então eu vou estar deixando aí para vocês também aqui na tela alguns títulos de artigos e o resumo mais ou menos dos trabalhos científicos que foram feitos que mostram como a ayahuasca atua, né, no tratamento de depressão, no tratamento contra vícios, que ela não gera dependência. Então vou estar deixando aí para vocês também, vou estar deixando na descrição do vídeo para quem tenha interesse. Mas caso vocês queiram pesquisar por conta também, é só entrar aí no Google Acadêmico, digita aí no Google Acadêmico, pode entrar no PubMed também, tem outros sites de pesquisa científica, vocês entram lá e digitam ayahuasca, na PubMed, no Google Acadêmico, na Cielo, e vocês digitam lá e vai aparecer vários estudos, né, de pessoas que pesquisam sobre o chá, testam e vê quais são os resultados, como que funciona. Ainda é tudo muito novo, né? Acredito que a longo prazo a gente vai ter muito mais conteúdo aí desse tipo, muitas mais pesquisas, né, mais avançadas, mas a gente já tem, já dá para pesquisar. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Como eu disse para vocês, no final do vídeo eu ia falar sobre a ferramenta da lei da renúncia, para renunciar ao elemento do medo. Eu vou deixar ela em PDF também na descrição do vídeo. E agora eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês. A lei da renúncia, ela é uma ferramenta que você pode utilizar para eliminar de dentro de você qualquer elemento, qualquer ego, qualquer defeito psicológico que esteja te causando algum prejuízo, que esteja te impedindo de você exercer o ser que você é, né? A divindade que você é. Então, porque todos nós somos divindades, só que somos deuses e deusas, né? Só que a gente está esquecido de nós mesmos, a gente está adormecido. Então a renúncia ela é como se fosse uma ferramenta que fosse fazendo com que a gente fosse removendo de dentro da gente esses elementos densos, esses egos e fosse libertando a nossa essência do ser de luz que nós somos. Cada um de nós somos um ser de luz. Só que essa luz está aprisionada aí por esses elementos. Então quando a gente faz a renúncia, a gente meio que quebra, né, essas partículas de densidade, de escuridão e extrai delas a luz do nosso ser, da nossa essência. E então hoje eu vou estar ensinando vocês a utilizar para renunciar ao medo, mas é muito importante que a gente conheça, identifique esses elementos dentro da gente mesmo, saibamos como eles atuam, que momento eles atuam, de que forma eles atuam, a gente precisa ter uma compreensão do elemento e depois usar a lei da renúncia. Então a lei da renúncia ela funciona assim, você vai dizer eu renuncio e aí o nome do elemento, no caso aqui é o medo. Eu renuncio o medo, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo.
Assim seja, assim seja, assim seja. Assim seja, assim seja, assim seja. Assim seja, assim seja, assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. E depois a gente vai fazer a invocação da chama violeta e depois fazer chama violeta até a gente sentir que deu uma amenizada ali na situação, que o elemento ele não tá mais tão forte. Ou ali fazer por 15 minutos, né? Que é um tempo bom pra gente conseguir atingir uma frequência legal durante esse processo. Então, a lei da redondeza é essa, a gente pode utilizar com qualquer elemento. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre os elementos, sobre as ferramentas que eu conheço. Inclusive, essa ferramenta ela é do Gilberto Franzoni, já falei dele aqui no canal. O Gilberto ele é mestre em física, ele é terapeuta floral e ele tem as percepções extrasensoriais desenvolvidas, né? Porque além dos 5 sentidos que nós temos, que é a visão, a audição, tato, paladar e olfato, nós temos mais 7, que é a polividência, a clarividência, a clareaudiência, a intuição. Aí no chakra do plexo solar a gente tem a telepatia, logo abaixo a gente tem a saída em corpo astral e no chakra básico nós temos a premonição. Então a gente tem isso, todos nós temos, tá? Algumas pessoas já têm esses sentidos desenvolvidos, elas já nascem com eles mais desenvolvidos, como é o caso das pessoas que são clarividentes, que veem as outras dimensões, enxergam espíritos, enfim, as que são clarividentes, né, que escutam, as pessoas que são totalmente intuitivas, que sentem muito, né, que vão no lugar, nos lugares sentem as energias, elas estão sempre muito conectadas com elas mesmas. Então todos nós temos, só que os sentidos estão adormecidos, nós só precisamos desenvolvê-los e fazer despertar esses sentidos que todo mundo tem. Então é isso, muito obrigada, um beijo e muita luz para cada um.